Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Transparência, controle, participação social. São palavras que ganham uma relevância ainda maior hoje em dia diante dos desafios que cercam a gestão pública. E nesse processo, no meio desse processo todo, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que tem procurado intensificar seu papel fiscalizador e educativo, ampliando o seu diálogo com a sociedade e procurando garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente. Para a gente conhecer todo esse processo, os avanços, os entraves, os caminhos futuros do TCE na Bahia, a gente conversa com o conselheiro João Bonfim, nosso convidado. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí por aceitar nosso convite. O prazer é todo meu estar aqui nessa casa que tive a oportunidade de, durante 20 anos, exercer um mandato eletivo concedido pelo povo da Bahia, em especial o povo da região sudoeste. Aliás, antes mesmo da gente entrar no mérito do Tribunal de Contas do Estado propriamente dito, o senhor teve 5 mandatos seguidos como deputado estadual, foi vice-prefeito de Guanambi, lá na região sudoeste. O que te levou, qual o caminho que acabou fazendo com que chegasse ao Tribunal de Contas do Estado também? A minha vida profissional, né, foi toda construída como funcionário do Banco do Brasil. E eu tive a oportunidade de ser gerente em vários municípios de uma mesma região, né, gerente geral, e que naquela época o Banco do Brasil tinha um papel, tinha e tem naturalmente, um papel muito importante, né, na disseminação do crédito rural, né. Então eu tive a oportunidade de levar, né, através do Banco do Brasil, muitos incentivos para o desenvolvimento da agricultura familiar e do agronegócio, de um modo geral. Isso, o senhor tem o pé também no agronegócio, não? Perfeitamente. É por isso mesmo que eu tinha essa tendência, né, de dar uma assistência maior ao agronegócio, ao pequeno produtor rural, até pelas minhas origens, né? Eu sou filho de um pequeno produtor rural e que nunca tirei o pé da roça, né? Foi daí que surgiu o convite para ingressar na política? Então, tendo sido gerente em várias cidades de uma mesma região, em um determinado momento, os candidatos a prefeitos daquela região, percebendo um vazio que existia naquela região de representação, me convidaram para que eu saísse candidato a deputado para representar aqueles diversos municípios da região sudoeste no entorno de Brumado, de Guanambi e de Bom Jesus da Lapa. É uma das bandeiras, então, que o senhor sempre carregou, principalmente na condição de deputado estadual? Perfeitamente, né? Nem só pelo aspecto, pelo fato de ter a minha origem, né, no campo, né, mas também pela formação que tive, né, nos 24 anos de Banco do Brasil. E agora, como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o senhor diria que a Bahia ostenta, digamos, uma condição de suficientemente transparente na gestão dos seus recursos públicos? O que mais é preciso para evoluir nesse processo? Olha, é um novo desafio, né? Para quem veio, como eu disse anteriormente, do Banco do Brasil, né? Um trabalho extremamente técnico e voltado para um determinado segmento da sociedade. Depois, 20 anos de mandatos eletivos, né, na condição de deputado estadual, e aí surge esse desafio, né, o desafio de passar por outro lado, né, deixar de ser vidraça e virar estilingue. Exatamente. Né, que era essa muito a visão que se tinha dos tribunais, né, que eram tribunais que se propunham a punir, né? E a gente hoje tem essa missão, né, de mostrar um tribunal diferente. O Tribunal da Bahia, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia é o segundo mais antigo do Brasil, mas eu reputo que hoje nós somos o mais moderno. Apesar de mais antigo, somos mais modernos, porque
estamos exatamente fazendo um trabalho de modernização, né? De mudança de visão e de atitude, buscando o controle social, né? Buscando a transparência, buscando levar para dentro do tribunal a participação da sociedade. Há resistência de alguns gestores de abrir suas contas, de colaborar com as auditorias feitas pelo TCE? Não há resistências, né? Alguns gestores, eles às vezes têm dificuldades, né? Eles têm dificuldades de levar as informações aos tribunais. Alguns gestores têm dificuldades de fazer com que os auditores dos tribunais enxerguem com mais clareza as suas ações, né? E isso acaba criando uma zona de conflito. Né? Como é que o tribunal lida com esse tipo de situação? Olha, o que a gente precisa entender é exatamente isso, né? Porque os auditores do tribunal têm um papel muito importante, né? É um papel muito importante que é exatamente de levantar dados, de buscar as informações, né? E, na medida do possível, trazer para os conselheiros, né, o que está acontecendo dentro de cada jurisdicionado que está sendo auditado, fiscalizado, né? Nós temos a responsabilidade de controlar, de fiscalizar e de acompanhar, além dos três poderes, né, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, ainda o Ministério Público e outras repartições de economia mista que pertence, onde ingressa, onde tem o recurso público, né? Então, a gente tem essa missão de acompanhar, de fiscalizar, e os auditores têm esse papel, né? De buscar rotineiramente, né? Como que está sendo feito o trabalho em cada um desses órgãos. E, lógico, e aí a gente tem, ao final, né, essa possibilidade dos conselheiros, e a gente tem uma formação que nos permite ter uma visão mais global da situação, né, olhando cada um pela sua formação, pelo seu entendimento, e poder fazer com que o tribunal hoje tenha um papel mais pedagógico do que de punir, né? Então, cada um lá tem seu papel. O Tribunal de Contas, além do corpo técnico muito bem formado, muito bem preparado, né? Temos um núcleo do Ministério Público de Contas, né, que tem um papel importante também, no sentido de observar a correta aplicação das leis, né, que é o chamado custos legis, né, que é o papel fundamental do Tribunal de Contas, e nós temos o papel, os conselheiros temos o papel judicante, de julgar com isenção, naturalmente, tudo aquilo que os auditores levantaram, né, no seu trabalho de rotina, né? Para a população em geral, às vezes a gente tem a impressão de que o acesso ao controle dos gastos públicos é algo muito distante, por mais que a gente sabe da necessidade de que seja algo transparente, o próprio papel do TCE no sentido de fiscalizar essas contas e tudo mais. Mas, enfim, tem algum mecanismo que o TCE utiliza para tornar suas decisões, suas auditorias mais compreensíveis e mais acessíveis à população em geral? O Tribunal de Contas da Bahia tem desenvolvido um trabalho muito importante, tem programas que têm levado muita informação, né? Nós temos um programa chamado Casa Aberta, né, que é desenvolvido pela Escola de Contas do Tribunal, onde ele proporciona a oportunidade de estudantes dos mais diversos níveis e qualquer segmento da sociedade que queira
visitar, frequentar, assistir a sessões, né? Promover essa interação com a sociedade, né? Nós temos programas que permitem que a acessibilidade às informações que são muito fáceis, além da ouvidoria, né, do Tribunal de Contas, que é um canal aberto para que qualquer cidadão possa levar informações importantes para os tribunais. A gente não recebe como denúncia, porque o que vem através da ouvidoria é recebido como informação para que a gente possa fiscalizar, porque as denúncias vêm revestidas de alguns detalhes, né, que às vezes o cidadão não quer assumir, né? Por exemplo, uma denúncia ao Tribunal de Contas, você tem que se identificar, né? Não adianta fazer denúncia anônima. Anônima não. Quando existe a necessidade de uma denúncia anônima, a pessoa sente vontade de levar uma denúncia ao tribunal, ele vai através da auditoria, aí ele não precisa se identificar, né? Então, e isso é importante, porque é a participação da sociedade no controle, né? Quando a inteligência artificial, essas novas ferramentas, principalmente a inteligência artificial, a análise de Big Data, ou seja, grandes volumes de dados, é uma realidade também no TSE? E como que essa ferramenta, a inteligência artificial, por exemplo, pode contribuir para trazer transparência? O Tribunal de Contas da Bahia, como eu disse, ele tem se modernizado muito, né? E a atual presidência, a atual mesa diretora, ela tem desenvolvido muitos programas, né, no sentido de facilitar cada vez mais o acesso à informação e para que a gente possa, né, prestar cada vez mais um bom serviço à sociedade. Há setores mais críticos que sejam recorrentes na prestação de contas de forma não satisfatória? Não tem essa dificuldade, não, de ser mais crítico. Todo mundo é tratado igual, né? Então, não tem as escolhas de auditorias, né? Lá nós temos 2 tipos de auditoria, né? Tem a auditoria que se presta vamos dizer assim, a fiscalizar realmente, a de corrigir, né? E tem as auditorias que se prestam a levar informação. Mas não tem uma área assim, ou áreas específicas em que as irregularidades sejam mais constantes, mais recorrentes? Não. Irregularidades ocorrem de um modo geral, né? Agora, por exemplo, em época de São João, a gente está no mês de junho de 2025, tem o painel da transparência, uma iniciativa do Ministério Público para que as prefeituras coloquem em público os gastos com festejos de São João. Eu sei que tem uma adesão muito grande das prefeituras, mas nem todas colocam, disponibilizam esses dados. Seria um indício de que não querem contribuir muito pela transparência? O senhor avaliaria dessa forma ou não necessariamente? Não, até porque esses recursos, os gastos das prefeituras são fiscalizados pelo Tribunal de Contas dos municípios, né? Aqui acho que são poucos estados que têm essa divisão, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos municípios. Então, os gastos efetuados pelas prefeituras são fiscalizados e controlados pelo Tribunal de Contas dos municípios. A nós só cabe a função de fiscalizar quando há ingresso de recursos estaduais, através de convênios, através de contratos, entendeu? Como é que o TCE procura não apenas punir, mas orientar os gestores públicos em geral para que não cometam erros futuros? Mas essa resposta a gente vai ficar com ela para depois do intervalo, a gente volta já já. Nossa entrevista hoje com o conselheiro João Bonfim, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. A gente volta já.
Já estamos de volta. Nosso convidado, o conselheiro João Bonfim, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Como que o TCE tem atuado não apenas para punir, mas orientar gestores e também para que não cometam os mesmos erros no futuro? Jefferson, esse é um esforço que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia vem fazendo, né? De deixar de ser um tribunal que pune para ser um tribunal que orienta, né? Porque para nós é muito mais importante do que punir é ver que os recursos públicos foram corretamente aplicados. E o recurso público corretamente aplicado, ele gera, né, um resultado social bem maior, né? Lógico, se os recursos chegarem no município e não forem aplicados, não atende o fim, não atende o objeto, que é exatamente gerar o benefício social, né? Então, punir aqueles que não cumpriram, que não executaram corretamente, ou que se locupletaram, não é? Não satisfaz o papel do tribunal, né? Então, o papel pedagógico, o papel de instruir, o papel de orientar é muito mais importante, né? E eu sei que, até eu percebia eu achava, né, que antes de ser conselheiro do Tribunal de Contas, né, que era esse o papel do Tribunal de Contas, né? Só punir. Era punir, né? Até porque havia um medo, né, do próprio Tribunal nome, de né? Contas. Tribunal vai julgar e Pronto, então resultar em havia alguma punição, né? um medo de receber o Tribunal de Contas, e aí remonta lá a sua pergunta inicial. Criam dificuldades? Hoje acho que não. Hoje nós temos desenvolvido trabalhos no sentido de orientar, promovendo consenso, né? Quantos problemas o Estado da Bahia conseguiu solucionar através da ação do Tribunal de Contas, né? Buscando consenso nos conflitos, né? E eu cito aqui o problema do VLT, né? Que nós conseguimos chegar a um consenso e está funcionando. Chegou a ser um consenso em relação ao VLT? Sim, sim. Os trens do subúrbio, né, estavam aí paralisados há não sei quantos anos, e o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, através de uma ação conjunta com o Tribunal de Contas do Mato Grosso, né, a gente conseguiu adquirir os trens que estão aí por um preço melhor do que o do mercado, para uma entrega mais rápida, né? Mas E é um projeto que já devia ter saído do papel, não? Não é? E já devia ter saído. Há quantos anos os trens do subúrbio estavam aí sendo prometidos e finalmente agora, já no governo atual, né, através dessa ação conjunta, governo do Estado, Tribunal de Contas da União, e Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a gente construiu esse consenso. A ponte, né, a ponte Salvador e Itaparica, né? O Tribunal de Contas tem tido uma atuação muito importante, né, na condução. O que o TCE já fiscalizou em relação à ponte Salvador e Itaparica até agora? Olha, o Tribunal de Contas ainda, né, ele tem a função de acompanhar, né? O Tribunal de Contas ainda está auditando o que já foi contratado, que foi combinado, né? E está sempre no acompanhamento, né? E não tem ainda nada que possa ser ainda julgado, né? Nenhum contrato ainda foi assinado perfeitamente nos termos em que se espera, não é? Para que, de fato, a obra seja iniciada. Parece que já foi feito inicialmente, trabalho de sondagem. não sei se você se lembra, mas o contrato inicial foi assinado, né, na época da pandemia, né, com valores que na época
era o ideal, era o possível Mas de ser já recebeu executado. aditivos e tudo, né? Pronto. Mas aí, com a pandemia, aquilo se tornou impraticável, né? E aí o Tribunal de Contas teve esse papel fundamental de readequar, né? E conseguir construir com o consórcio e o Estado da Bahia, né? Um ponto de equilíbrio que permitiu novamente ser assinado, novamente ser reiniciado esse projeto que é de muita importância para a Bahia. Se bem que é um projeto que ainda tem um longo caminho a ser percorrido, não é? Não tenho dúvida. O senhor diria que a sociedade baiana hoje expressa maior interesse em participar do controle da gestão pública ou ainda é um interesse que passa muito ao largo? Olha, eu acho que existe sim, né? Existe sim o interesse do controle, até por conta da facilidade hoje que as pessoas têm de acessar as informações, né? Então, é muito comum a gente receber informações de desvio de condutas ou de desvio ou de indícios, né? De desvio de recursos ou mal aplicação de recursos, obras paralisadas, né? Que às vezes o tribunal demorava para identificar, né? E hoje não, hoje a gente já recebe com bastante frequência, né, a informação de que uma obra que foi iniciada na gestão de um prefeito, né, e foi paralisada pelo seu sucessor, às vezes até por questões políticas, né, mas de criar aquela situação do elefante branco, da obra inacabada que traria prejuízo eleitoral para aquele que iniciou e não acabou. Essas questões que às vezes a gente demorava de identificar, né? E hoje não, hoje a gente tem essa facilidade de receber as informações. Olha, o colégio que começou aqui está paralisado. O que é que está acontecendo? Aí é uma oportunidade da gente ir lá, auditar, né, identificar qual é o problema e buscar a solução. Ele tem investido em ferramentas digitais, plataformas digitais ou então ferramentas interativas. O que tem hoje de concreto para facilitar o acompanhamento do trabalho do TSE por parte do cidadão e até para que possa ser feita alguma denúncia? Não, isso aí você pode ter certeza que tem sido assim um carro-chefe da gestão atual do Tribunal de Contas, né? Essa atual diretoria, ela tem modernizado. Nós temos uma característica, atual composição do Tribunal de Contas do Estado, né? Ela sofreu uma renovação muito grande de 2014, né, para hoje, né, 10 anos, 11 anos, mais ou menos, quando nós... É quando o senhor ingressou no TSE Exatamente. em 2014, não é isso? Nem só eu, mas o conselheiro Gildásio, o conselheiro Inaldo, a conselheira Carolina Matos. Exatamente. Nós quatro fomos os que ingressamos entre 2014 e 2015, né? Naquela oportunidade, remanesceram 3 conselheiros, os mais antigos, né? Que era o conselheiro Antônio Norato, o conselheiro Pedro Lino, né? Eu estou me esquecendo de um aqui, porque e Gildásio Penedo também, né? Eu acho que eu não tinha citado. Então, à época, foi para lá Gildásio, o conselheiro Inaldo, a conselheira Carolina, Marcos Presídio e eu, né? Dos 7, 5 ingressaram em 2015, né? E remanesceram da composição anterior o conselheiro Pedro Lino, que infelizmente veio a falecer, e o conselheiro Antônio Norato, que apesar de ser antigo, que também de foi ser o deputado decano, estadual. Exatamente, mas é um conselheiro que tem uma visão de modernização, de desenvolvimento muito boa e contribuiu muito no desenvolvimento, nessa transformação que a gente, que os diversos presidentes dessa época
promoveram no Tribunal de Contas. Que projetos futuros o senhor enxerga para o TCE no sentido de aproximar mais o próprio Tribunal da sociedade e fortalecer a cultura da fiscalização cidadã? Olha, o tribunal, ele tem uma composição que permite haver essa democratização, essa possibilidade de participação, né? Até pelo fato de você ter lá uma composição que tem um conselheiro que é de origem do Ministério Público, né? Você tem um conselheiro que tem a origem nos auditores, no corpo de auditores, né? São 2 técnicos, e você tem 5 que são pessoas, cidadãos, vamos dizer assim, comuns, né? E que são escolhidos, lógico, através de critérios que você conhece, né? Que tem que ter notório saber jurídico, mas que são de diversas formações, não é? Não é uma formação muito jurídica, né? Então a gente tem essa possibilidade com essa visão, né? De conselheiros que têm formação na área de administração, como é a minha, conselheiros que têm a formação na área de contabilidade, que é o conselheiro Inaldo, além de ser auditor, a gente ter essa possibilidade de ampliar cada vez mais os horizontes do tribunal. O senhor tem passagem como deputado estadual, também no executivo, no caso lá de Guanambi, como vice-prefeito, agora como conselheiro do TCE. Para a gente encerrar, qual a grande lição que o senhor tira dessa experiência toda, em particular agora no TCE, e qual o legado que o senhor espera deixar? Eu acho que o papel mais importante que o tribunal tem é o de oferecer, né, a opinião, opinativo, prévio para o julgamento das contas do Poder Executivo, né? Então, é o papel mais importante, é o carro-chefe do nosso trabalho, é buscar, durante as gestões de cada governador, né, direcionar na medida do possível, né, sem querer tirar o poder discricionário nem só do governador, mas como também do presidente do Tribunal de Justiça ou da Assembleia, mas orientar, né, nesse sentido de avançar na transparência e na correta aplicação dos recursos. E o que mais me convence do meu papel hoje é entender que lá no Tribunal de Contas a gente não julga pessoas, a gente julga contas. Então eu sou bastante cuidadoso nisso para não me deixar influenciar de quem é essa conta, né? O meu foco é exatamente na conta, até porque eu acho que quem julga os gestores, quem julga político é o povo. É a população. É o povo que bota e tira, né? Eu julgo contas. Então, meu foco sempre foi esse, né? Independente de cor partidária então, ali, o meu foco sempre é nas contas, procurando fazer justiça. E sempre muito criterioso na possibilidade de julgar com justiça e com base na realidade dos fatos, né? Muitas vezes a gente vê, eu até estranhava muito, hoje já me acostumei, né? Você ver uma conta reprovada de um gestor, que a obra foi construída, mas identificou-se que ali teve uma nota fiscal que não estava revestida da total legalidade. A nota fiscal estava vencida, né? O prazo da nota fiscal estava vencida e o gestor, não observando, né,
coloca aquilo na prestação de contas e a auditoria identifica, porque são criteriosos, e às vezes tem a conta, e eu ficava a me perguntar, e é justo? E às vezes até condenado a devolver aquele valor, né, cuja nota fiscal não estava revestida de todo o caráter de legalidade, e você ser condenado a devolver aquele valor que você aplicou. Então, eu tenho muito cuidado, né, nesses julgamentos, né, porque entendo que a realidade dos fatos é que vai ser fundamental para a gente entender que se aquela obra foi concluída e está atendendo à finalidade social. Então, esse é que tem sido assim, o meu norte. É o cuidado que se renova diariamente, né? Conselheiro João Bonfim, muito obrigado pela sua disponibilidade, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado, até uma próxima. Eu agradeço, Jefferson, e agradeço também a toda a direção da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e, de modo especial, a TV Alba, né, pela essa oportunidade. Tá, muito obrigado e muito obrigado a você também que acompanhou essa nossa conversa. Até uma próxima, um abraço.